Tudo bem, investidores? Meu nome é Ismael Fernandes, sejam bem-vindos à Central do Rating. Vamos falar de ETF? Sei que muito investidor iniciante que está chegando no mercado americano tem uma certa dificuldade de entender a dinâmica, né? E acaba optando por um ETF. E o que sempre falam é do VNQ. Já fiz um vídeo detalhado aqui sobre o VNQ, que você pode acompanhar acima, mas nesse vídeo nós vamos falar de um outro ETF que passa despercebido pelos investidores e que é bem interessante para você que está iniciando, tá? Antes de mais nada, se você não conhece o nosso canal, não deixe de se inscrever, deixa ali o like, o seu comentário, se você tem VNQ ou se você também pretende ter esse ETF aqui no futuro. Vale lembrar que não é recomendação de compra, mas você precisa entender bem aqui o ETF antes de investir. E o ETF que eu quero falar para vocês hoje é o HOMZ. Por que eu vou falar desse ETF? Se você acompanhar aqui no gráfico, por exemplo, você vai ver que o HOMZ nos últimos 4 anos entregou um retorno ali de 65% para o investidor, contra um retorno ali de cerca de 14% do ETF VNQ. É importante a gente entender por que o HOMZ entregou um retorno tão substancial aqui em comparação com o VNQ, que é um ETF em tese ali de REITs, mas que a gente sabe que não tem só REITs dentro do seu portfólio. Primeiro ponto que a gente tem que salientar o investidor. Se você acompanhar aqui na tabela que você está vendo aqui na sua tela, sei que são as maiores posições do ETF VNQ. Vai ver ali que tem diversos REITs que a gente considera do setor de tecnologia, como a American Tower, Equinix, Digital Realty, Crown Castle, voltados para data center, setor de infraestrutura. Esses setores específicos de REITs, eles têm uma dinâmica própria. Eles não seguem aquela dinâmica do mercado imobiliário convencional. E o ETF VNQ ele tem uma posição grande sim dentro do setor de tecnologia. E de novo, não é um problema. Eu gosto do setor de tecnologia, eu tenho os REITs de tecnologia dentro da minha carteira pessoal, mas a gente precisa compreender isso aqui. E muito investidor que está chegando hoje, ele não consegue diferenciar muito bem a diferença entre um REIT de tecnologia e um REIT convencional, que aluga ali apartamentos, galpões logísticos, assim por diante. Então sabe que quando você está investindo no VNQ, uma das coisas preponderantes é entender que uma posição relevante, quase 20% da sua carteira, está sim em REIT de tecnologia e que vão ter uma dinâmica própria que não vai acompanhar aquela do mercado convencional. Mas quando nós falamos do ETF HOMZ, o foco dele é o setor residencial e não só o residencial de REITs, mas o foco dele é toda a cadeia do setor residencial. Tanto a construção civil, e aí que a gente vai ter empresas ali como Lennar, Toll Brothers, que são voltadas para o setor próprio de construção civil, quanto empresas como a Lowe's, a Home Depot, que são empresas ali voltadas ali para aquela parte ali do varejo da construção civil, que é o faça você mesmo, né? E aí é lógico, a gente tem muitos REITs do setor residencial dentro dessa dinâmica aqui. Por que eu gosto de falar do HOMZ? Como eu falei, uma das dificuldades que nós temos é entender a dinâmica de cada setor. Nesse caso aqui, todos esses REITs, empresas aqui, elas estão intimamente ligadas ao setor residencial e eu vou mostrar porque isso é um ETF promissor sim, ali para o longo prazo para aquele investidor. Porque se você investe no setor, muitas vezes nós vamos falar, temos uma bolha imobiliária, não temos, o setor de casas caiu. Isso vai afetar, é lógico, o setor residencial, mas que não vai ter afetar tanto ali como o setor de logística ou de repente ali os REITs de data center, como eu comentei aqui, que seguem uma dinâmica bem distinta. E aí é lógico, empresas do setor residencial, todas elas vão ter intimamente ligado ao setor residencial. E por que eu falo que esse setor ele é bem interessante aqui para o futuro? Porque eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês. O primeiro deles, nós temos que lembrar que o setor residencial, a gente vai trabalhar com aquela máxima da economia que é demanda e oferta. Se nós temos uma demanda maior do que a oferta, naturalmente os preços sobem. Se nós temos uma oferta maior do que a demanda, o que aconteceu em 2008 ali, a bolha imobiliária, uma oferta gigantesca, a demanda baixa, os preços caem. E isso acontece, né? Quando nós vemos esse gráfico aqui, nós vamos falar primeiramente aqui com vocês sobre a oferta. Lá em 2008, 2009, nós tínhamos um inventário de casas à disposição à venda altíssimo. E ele vem caindo ano após ano, inclusive chegando ali às suas máximas agora no ano as mínimas, né? No ano de 2022. Significando que nós não temos uma quantidade muito grande de casa para vender no mercado americano. E é lógico, com taxa de juros baixa que nós tivemos em 2022, o preço dessas casas dispararam porque a demanda foi muito maior do que a oferta naquele momento. Mas hoje, essa demanda ela foi freada ali pelo Banco Central Americano, que é o Federal Reserve, que aumentou demais as taxas de juros nos Estados Unidos e junto com elas veio a
taxa das hipotecas. Quando você aumenta a taxa das hipotecas, que estava em um período muito baixo, durante uma taxa ali girando na casa de seus 2%, que nós vemos aqui no gráfico, ela saltou para quase 8% na atualidade. Isso é lógico, encarece demais o preço do financiamento ali para as pessoas que estão começando seu primeiro imóvel e, naturalmente, a economia dá aquela freada e aí a demanda não aumenta tanto, segurando um pouco a inflação. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que 40% do CPI, que é o índice de inflação americano, ele é composto pelo setor habitacional. São casas que já iniciaram. E apesar de nós termos uma quantidade grande, né, comparada ali com nos últimos 10 anos, nós vemos que as casas em construção estão em um ritmo bem menor do que nós tivemos ali em 2021, 2022, onde nós tivemos o boom dos aluguéis. Hoje os construtores estão muito mais cautelosos e inundar o mercado com novas casas, aí é lógico provocar uma queda nos valores. Eles querem vender, mas querem vender a valor justo. E prova disso que eu estou falando aqui é essa outra imagem que aparece para. E apesar de nós termos uma quantidade grande, né, comparada ali com nos últimos 10 anos, nós vemos que as casas em construção estão em um ritmo bem menor do que nós tivemos ali em 2021, 2022, onde nós tivemos o boom dos aluguéis. Hoje os construtores estão muito mais cautelosos e inundar o mercado com novas casas, aí é lógico provocar uma queda nos valores. Eles querem vender, mas querem vender a valor justo. E prova disso que eu estou falando aqui é essa outra imagem que aparece para vocês. Isso aqui mostra a quantidade de autorizações de construção de casas, mas que não iniciaram. No gráfico anterior eu falei das casas iniciadas, que elas estão ali na mínima, mas quando nós olhamos das autorizações, nós vemos ali que elas estão próximo das máximas. Isso quer dizer que nós temos muitos construtores, muitas empresas que estão pedindo autorização, mas que estão muito cautelosos em iniciar novas construções, com exceção de alguns estados específicos, como que é o caso do Texas, onde tivemos um início muito grande de casas em construção agora no último ano. Mas em geral no mercado americano, o mercado está preparado para começar essas construções, mas estão cautelosos em iniciar, e aí é lógico inundar o mercado e o preço dessas casas caírem. Tanto é que nesse trimestre agora, as duas maiores empresas ali varejistas voltadas para a construção civil, que é a Lowe's e a Home Depot, elas vendem muito para aquelas pessoas, né, que estão ali fazendo a sua reforma pessoal, elas tiveram uma queda na receita de em torno de 13%, demonstrando que mesmo as pessoas que estão ali buscando as suas casas, construir as suas casas ou reformar, elas não estão mais, o mercado não está tão mais aquecido nesse exato momento. Por quê? Nós não temos uma quantidade muito grande de casas entrando à venda no mercado, e as casas que estão entrando geralmente são casas ali já usadas, que precisam de uma reforma, e as pessoas elas não estão dispostas a pagar uma taxa de uso alta em hipoteca e ainda precisar reformar uma casa ali que já tem uma certa idade. E é por isso que quando eu falo aqui do LCTF, HOMZ, eu digo que a gente vai ter um ponto de entrada muito interessante nele nos próximos trimestres, tá? Porque o mercado residencial ainda, se a taxa de juros se mantiver alta ali até meados de 2024, a gente ainda vai ter uma desaceleração maior no mercado residencial, e aí é lógico, a taxa de juros a gente prevê sim uma queda nela, afinal o mercado americano, a economia americana e a dívida dos Estados Unidos não suportam uma taxa de juros tão elevada por um período prolongado, eu falo aqui de 2, 3, 4 anos, por exemplo, e quando essas taxas de juros voltarem a cair e as hipotecas reduzirem, nós veremos sim uma demanda maior no setor residencial. E como nós não temos uma disposição muito grande de casas à venda, naturalmente o preço dessas casas serão reajustados. Quando o preço das casas são reajustados, os aluguéis dos REITs sobem, e aí é lógico, essas empresas aqui voltadas tanto para a construção civil quanto para o varejo da construção civil, elas tendem a se valorizar. A prova é que o ETF aqui, o HOMZ, tem uma performance melhor do que o próprio VNQ nos últimos anos. E eu diria até para aquele investidor iniciante que quer acompanhar o mercado, mas ainda está iniciando, né? É importante um ETF como esse aqui, porque você consegue entender a dinâmica de um único setor, que é o setor imobiliário ali voltado principalmente para residências, que é bem diferente dos demais setores do setor de real estate. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, temos também a nossa carteira recomendada lá em centraldorate.com.br. Um abraço e até a próxima!